Fala galera, e aí tudo bem? Mais um vídeo do canal aqui, Camisa 77. Novamente a gente falando de um assunto que não é tão pertinente quanto os outros. Normalmente a gente faz vídeo relacionado a coisas que são atuais, coisas que estão acontecendo. Nós iremos fazer também, como iremos falar da Champions, das eliminatórias e tudo mais. Só que a gente vai começar a fazer vídeos mais voltados para assuntos reflexivos, tá? Porque eu acho que como a gente é um canal de opinião, em que a gente expõe tanto a minha opinião quanto a de eu e busca saber um pouco mais a opinião de vocês também. Eu acho que esse é um espaço para a gente poder estar discutindo e estar podendo soltar nossas opiniões a favor ou contrário de determinado assunto, tá? Então, como vocês viram no título do vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a relação que a CBF dá para a seleção brasileira com relação aos seus jogadores mais novos, mais jovens e os que têm dupla nacionalidade. E por que eu vou falar sobre esse tema? Eu vi uma entrevista recente, 2 dias atrás, do grande jogador Mazinho. Quem não conhece Mazinho aí, dá uma pesquisada depois. Foi um grande jogador brasileiro e que, além de ser um grande jogador, ele deixou 2 filhos para garantir o futuro do futebol no Brasil, né? Que foi Rafinha Alcântara e Thiago Alcântara. Quem não conhece os dois, né? Só que o que aconteceu é o seguinte: Rafinha, ele nasceu aqui no Brasil e Thiago, ele nasceu na Espanha, porque a mulher de Mazinho é espanhola. Só que Thiago se naturalizou brasileiro. Ele, apesar de ter nascido na Espanha, a nacionalidade dele sempre foi brasileira. Só que ele fez a carreira dele toda de categorias de base, jogando na Espanha, jogando em times espanhóis, enquanto que Rafinha fez a categoria de base aqui e depois foi para a categoria de base do Barcelona. Só que qual é a questão dessa? Todo mundo sabe que Rafinha, ele realmente joga pela seleção brasileira, não é convocado, que eu acho um absurdo, mas ele joga pela seleção brasileira. Ao contrário, por exemplo, de Thiago, que optou pela seleção espanhola. E eu sempre achei que Thiago, ele escolheu pela seleção espanhola não pelo fato de alguma coisa com relação à CBF, e sim pelo fato de que ele não estava sendo convocado, apesar da enorme qualidade que ele tem. Ele não estava sendo convocado e ele queria uma oportunidade no cenário internacional. Então eu achei que esse era o motivo para ele escolher a Espanha, que estava querendo convocar ele. Só que quando eu vi na entrevista, o motivo não foi esse. Acreditem se quiser, a CBF, no ano em que Thiago preferiu se naturalizar espanhol, tinha a política de que jogadores que tivessem dupla nacionalidade não seriam convocados nem para as categorias de base, nem para a seleção principal. Então hoje a gente não tem Thiago Alcântara na seleção brasileira, um meio de campo daquela qualidade, um dos melhores do mundo, porque a CBF teve essa política de não convocar para representar a seleção brasileira jogadores que tivessem dupla nacionalidade. É por isso que a gente perdeu o Thiago, é por isso que a gente perdeu o Jorginho, que foi para a seleção italiana, é por isso que a gente perdeu inúmeros outros jogadores que eu poderia passar o vídeo todo listando aqui, todos jogadores de muita qualidade e que realmente fazem muita falta hoje na seleção brasileira. E por que eu estou falando isso? Desde 2010 eu não sei o que é torcer para a seleção brasileira. Porque sempre que sai uma convocação, não é algo que me agrada e eu me recuso a ficar sofrendo e torcendo por uma seleção que não representa o que eu acredito de futebol. Seja pelos jogadores, seja pela formação, seja pelo treinador que escolheu. Até porque eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre as escolhas dos treinadores que a CBF faz. Porque isso é um assunto polêmico também. Mas eu queria fazer uma lembrança. Na Copa de 2010 foi a última Copa que eu torci para a seleção brasileira. Todo mundo sabe o que aconteceu. O Brasil foi eliminado pela Holanda com aquele gol contra de Felipe Melo. E naquele ano já falavam sobre leva Neymar. Neymar estava no início do Santos, bem no início mesmo, mas já estava estourando como um jogador que seria potência no futebol internacional. Só que ainda era garoto, tinha 17 para 18 anos. E a CBF, junto com o treinador daquele momento, que era a Dunga, escolheu não convocar. Beleza, tudo tranquilo. Eu acho errado, mas tudo tranquilo. Tinha vaga para ele. Chegou a Copa de 2011, a Copa das Confederações. Aí sim, ele seria convocado. Foi convocado? Não foi convocado. Porque a imprensa, assim como a CBF, prega que o jogador ainda precisa ter maturidade para poder jogar na seleção brasileira. E aí que eu acho que é o problema. Nós hoje, se você olhar para a seleção,
a idade média da seleção brasileira é muito alta, muito alta. E a gente tem muitos jogadores novos de qualidade que poderiam estar fazendo jus de vestir a camisa da seleção brasileira. Gabriel Menino, Danilo do Palmeiras, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Lucas Piton do Corinthians. Tá? Tem grandes jogadores que poderiam ter oportunidades e muitas vezes não tem porque fica jogando somente na categoria de base ou até mesmo e tem que esperar ter uma Olimpíada para aí sim ser convocados, ou então quando tem aqueles jogos que não podem convocar atletas que jogam na Europa, no exterior. E por que eu estou falando isso? Só o Brasil tem isso. Vamos pegar a seleção da Espanha. Seleção da Espanha, eu peguei uma pesquinha aqui para anotar. Todo mundo sabe que é Ansu Fati, né? 17 anos, reserva do Barcelona, grande promessa. Se fosse aqui no Brasil ele não seria convocado. Seleção espanhola ele foi convocado, jogou eliminatórias, fez gol. Vamos para a seleção da Inglaterra. A seleção da Inglaterra é um dos grandes futuros, uma das favoritas para a Copa do Mundo se ela chegar até lá. Está despontando muito agora nas eliminatórias. Vamos ver a seleção da Inglaterra. Bellingham, vocês sabem quem é Bellingham? Reserva do Borussia Dortmund. Jogador que saiu da segunda divisão do campeonato inglês, foi contratado pelo Borussia Dortmund para evoluir. E aí tá já na seleção brasileira, na seleção da inglesa, mesmo sem ser titular do seu time. Tá? Ele tá na seleção. Phil Foden, jogador do Manchester City, reserva do Manchester City, tá na seleção inglesa, porque é um futuro. Greenwood, reserva do Manchester United, sempre que entra nos jogos decide, mas é reserva, tá na seleção inglesa. Mason Mount, reserva do Chelsea, meia de muita qualidade, vou fazer um vídeo sobre ele também, tá na seleção da Inglaterra, mesmo sendo reserva. Reece James não é titular do Chelsea na lateral, mas ele é convocado para a seleção inglesa. Hudson-Odoi, ponta também, reserva do time do Chelsea e é convocado para a seleção inglesa. Fora outros exemplos de outras seleções, seleção italiana que convoca Zaniolo, que convoca Gagliardini e diversos outros jogadores novos que não são titulares dos seus respectivos clubes, mas que têm oportunidade no cenário internacional, no cenário da seleção, porque a política e os técnicos que estão à frente dessas seleções sabem que a maturidade vem com a prática, vem com os jogos. E mesmo que esse jogador não está evoluindo no clube por não jogar as partidas todas como titulares, porque cada técnico tem a sua escolha, isso não tira a qualidade que esses jogadores têm e o potencial que eles têm para se desenvolver. E mesmo que você não vá colocar o cara para jogar, mas só o fato da oportunidade de você dar para um jogador do nível desses caras, para estar no meio de outros caras mais experientes e jogando uma competição a nível internacional com a seleção, isso para mim é maturidade. Você não precisava ter convocado o Neymar para jogar na Copa de 2010, mas você devia ter convocado ele para sentir, para ele saber o que é uma Copa do Mundo com 17, 18 anos. E quem é que pode dizer que ele não ia despontar, que ele não poderia ser um jogador muito maior do que ele é agora, que ele não poderia ter entrado naquele jogo contra a Holanda quando o Robinho saiu cansado e ter feito a diferença? Quem é que sabe? Então isso é uma opinião minha, estou fazendo esse vídeo com um teor um pouco mais reflexivo para vocês darem a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês acham que realmente não devem ser convocados garotos porque são garotos, ou se vocês acham que a política realmente tem que mudar e os treinadores também têm que mudar. É nóis. Dá o like, comenta, se inscreve, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, galera.